nós já fazíamos parte de um grupo em que comprávamos e vendíamos coisas, né? Ok. Então, acessórios de computador. Então, basicamente eu fui introduzido a este processo muito cedo, né? Chamamos de boladas, né? Por assim dizer. Sim. Então, Olá pessoal, meu nome é Keila da Glória, sejam todos bem-vindos à Adrena Network. Esta que é mais uma edição da rubrica Quem Eles Realmente São, que nos permite conhecer um pouco mais acerca dos nossos artistas, bem como figuras públicas. O meu convidado para hoje é alguém que vocês certamente já conhecem, é produtor musical e responsável pelo sucesso de várias músicas da nossa praça. Seja muito bem-vindo, é o Putin, muito obrigada por ter aceito o convite. olha, primeiro eu agradeço por me receberem aqui e pelo champanhe que me deram antes de entrar. Muito obrigado. E também quero aproveitar e cumprimentar o pessoal que está a acompanhar este podcast, esta conversa. E é sempre um prazer estar aqui na Adrena. Então, yeah. Que bom, nós aqui agradecemos. Para início de conversa, nós gostaríamos de saber quem tu realmente és. Como é que tu te apresentarias para alguém que nunca te viu, nunca ouviu falar acerca de ti, nem te conhece? Pronto. Eu sou o Etivaldo Vitorino Joaquim. Ah, nasci há pouco tempo, em 88. Sempre fui muito ligado a desporto. Joguei basquete, fiz ciclismo, futsal. Também gosto de esportes radicais. Andei de skate durante muito tempo. E, é para uns tantos. Mas em algum momento na vida, assim, mesmo sem planear, acabei na arena musical, como produtor musical e transformei-me no El Puto, né? Na verdade, eu costumo dizer que eu não escolhi ser El Puto, o El Puto é que me escolheu, né? E como é que Então, foi essa escolha? porque basicamente eu só passava assim, passava tarde a mexer no computador, a fazer brincadeiras que tudo que eu queria era imitar o meu irmão mais velho, que já produzia na altura e tinha alguns artistas que trabalhavam com ele. Então, nos meus tempos livres eu tentava imitar a ele. Aí, pronto, de repente, os artistas perceberam que eu tinha inclinação para aquilo, o meu irmão também percebeu. E um dos artistas, que é o Cloro, da Trio Femme, Uhum. em género de brincadeira, dizia tipo: Epa, isto aqui é o El Puto. Isto aqui é o El Puto. E o nome acabou ficando. E logo no meu primeiro ano a começar a produzir, já tinha músicas a tocar na rádio. E quando fiz exatamente um ano, produzi uma das maiores músicas de todos os tempos, que é Dynamite Takongana, né? Então, não foi uma coisa que eu escolhi, né? Uhum. Quando dei por mim já era produtor e estava a construir uma carreira e estou feliz pela escolha, naturalmente. Quer dizer, escolha entre aspas, por ter sido escolhido, Ter né? escolhido, sim, sim. Tem sido um percurso interessante, né? E pronto, chega a ser um bocadinho ambíguo porque a minha personalidade, né? Não é de alguém que ia acabar no mundo do entretenimento. Eu sou uma pessoa mais introvertida, mais do meu cantinho, caladinho. E de repente estou numa carreira em que tem que ser exatamente o oposto. Exatamente. Extrovertido, muito comunicativo e coisas do género. Então, com o tempo também fui desenvolvendo estes skills, né, para poder engrenar nesta área. Caso contrário, não ia funcionar. Recordo-me quando era mais novo, para mim era tudo muito agressivo, tipo, "Ixi, ter que Mas lidar com mesmo pessoas." falando da época em que eras mais novo, antes mesmo de entrarmos para aquilo que é a tua carreira, Uhum. quais são as brincadeiras que tu te recordas? Como é que tu eras na infância, antes mesmo dos computadores e tudo mais? Epá, eu estava sempre não, mas brincava muito na rua, né? Vizinhos, essas coisas todas. Qual era a Então, zona que vias? eu vivia na Polana, Uhum. né? Então, o mais frequente era futebol, bolar, depois tinha polícia ladrão, banana, depois, epá, andávamos muito de bicicleta por ali também. Aquilo é engraçado que a gente saía, epá, nossos pais nem sei como é que conseguiam viver em paz. Nós saíamos de casa tipo de manhã, voltávamos à noite. Sair para, como é que é, para pedalar de manhã Uhum. e voltar tipo à noite mesmo. E não tinhas aquele azar de, deixa ela ir para casa beber um copo de água e te mandarem ficar por lá, tipo, não sai mais, ou nem isso Não, ligavas. provavelmente às vezes, houve vezes que isso aconteceu, é óbvio. Uhum. E é diferente porque naquela altura não havia celular, por exemplo. Então, se uma criança sai da casa e demora a voltar, os pais ficam muito preocupados, né? Então querem Sim. sempre ter aquele controle. Então sempre havia esses momentos, naturalmente. Depois também recordo-me que joguei hóquei durante uns bons anos pelo desportivo. Esses desportos todos já têm medalhas, né? Se Uau! for necessário provar, brincadeira, mas sim, tenho medalhas de todas estas atividades, né? Ah, e é engraçado que eu não sei de onde veio este amor pelo desporto, mas é uma coisa que
sempre fez parte de mim e nos dias de hoje também é essencial, né? Mas isso Tem que ter. partiu pela escola ou foi algo da zona? Como é que foi? Eu acredito mais que tinha sido pela zona, porque, por exemplo, quando eu estava na 3 de Fevereiro, eu não jogava assim tanto futebol, não fazia assim tanto desporto, né? Tipo, o Uhum. básico era educação física, só isso. Sim. Mas fora da escola, com o pessoal da zona, já éramos mais Tinhas ativos. interesse. Yeah, éramos Uhum. mais ativos, jogávamos muito, epá, andar de patins, essas coisas todas. Então, eu acho que é mesmo o início ali com o grupinho da zona, o pessoal do Sim. bairro. Depois a paixão só foi aumentando e eu sempre tive um espírito muito competitivo. Ah, Gosto muito de aprender alguma coisa, desenvolver o potencial ao máximo possível, né? Da, e sempre que possível capitalizar, né? É importante, dinheiro é importante. Yeah. Ok, De ok. facto. E como é que tu conciliavas os estudos, as brincadeiras? Como é que eram as tuas notas na escola? Epá, honestamente falando, quem eu aconselhava não era eu, eram meus pais. Tinham que estar Mas, sempre ali a dar um puxão de yeah, yeah. orelha. Não, mas apesar de que sempre fui muito disciplinado, né? Muito regrado, não vou dizer muito certinho, mas cumpria, né? Sim. Com o que era proposto, né? Tanto que quando eu comecei a produzir, eu passava muito tempo a produzir, tipo, praticamente todos os dias. Começava de manhã e ia até à noite. O único intervalo era o tempo de ir à escola mesmo. Uhum. Então, os meus pais começaram a ficar preocupados, porque tipo, este aqui não vai estudar por causa disto, por causa dessa história de música. E tinhas quantos anos? Era... Ah, eu comecei a produzir com 11 e fiquei ao Ah, puto aos 12, é? assim dizer. Yeah. Uau, já passa muito Yeah, tempo. passa. Ok, São 22 anos por aí, ok. desde que comecei. Então, ah, yeah, meus pais estavam preocupados porque, eu passava muito tempo a produzir, dois, dedicava muito à equipe de futsal da escola. Uhum. Então a pergunta era, a que horas é que vai estudar? Escola, Estás a ver? Yeah. exatamente. Mas felizmente consegui encontrar ali um balanço e funcionou durante muito tempo, né? Ah, Tanto que até acabei por jogar como profissional depois de alguns anos. Mas acabei parando de jogar como profissional quando entrei na faculdade, porque a faculdade exige muito da E pessoa. a faculdade não é para Yeah. amadores. E particularmente, eu sei que se existirem pessoas que fizeram a mesma área, a engenharia informática podem testemunhar, esse é um curso muito egoísta. Não é muito diferente da medicina e outras Uhum. engenharias. É daqueles cursos que a pessoa passa muito tempo na faculdade. Eu acordava 7 horas, ia para a faculdade, voltava às 23, quase todos os dias, e às 23 não voltava para dormir, voltava para estudar ainda. Veja ver, então, dava muitas diretas, tanto que no primeiro ano de faculdade, durante uns meses, tive que parar de produzir. Provavelmente metade do ano eu fiquei sem produzir, Uhum. sem trabalhar com música, né? Só estava focado na faculdade. Só no segundo ano eu comecei já a encontrar um meio termo para poder conciliar os dois. Mas, yeah, Engenharia informática, qual foi a inspiração para fazer esse curso? honestamente falando, não tive inspiração nenhuma. Foi falta de opção. Ah, mas para fazer engenharia? Não, é assim, eu sempre gostei muito de matemática, física, essas coisas, né? E também tinha a minha inclinação para tecnologia, né? Uhum. Então, pronto, se gosto de matemática e física, gosto de tecnologia. Já trabalhei como designer gráfico também. E entrei um bocadinho em programação antes da faculdade, só a título de curiosidade, né? Uhum. Então eu olhei e disse, pá, já existe isso que eu sei fazer um pouco, né? Então, que Eu tal eu explorar mais? é Mas eu isso. me recordo que na altura eu queria fazer um curso de multimédia, ah, mas aqui, na altura em que eu estava entrando na faculdade, era o primeiro ano que estava a andar esse curso em Moçambique, né? Então ainda era experimental. Uhum. Então a minha família estava tipo, "Ih, não, 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 Evita, de não, repente não yeah, vai dar não pode ser no certo. Pentaminas, né? Então vai lá para uma coisa mais segura, vou assim dizer, Uhum. uma coisa que já é conhecida. E pronto, acabei optando por engenharia informática. Outra opção era engenharia mecânica, mas não tenho interesse nenhum por essa área. Ah, e tentei ir para aquilo que de alguma forma me dizia alguma coisa, né? Ok. E fui para engenharia informática, que foi uma experiência interessante. Ah, eu acho que contribuiu muito para mim, não só como um estudante, né? Ou profissional, mas também pequenas ferramentas que carrego para a vida toda, né? Desde noção de gestão, um bocadinho de marketing até, Sim. planeamento e outras coisas que são alguns atributos que são necessários no dia a Levas no dia, dia a né? Yeah. dia, Então, exatamente. ali, ah, quando se trata de programação ou gerir base de dados ou programar as coisas todas, a pessoa tem que ser muito organizada. Tipo, se não és muito organizado, não tens como fazer uma linha de código. Ah, não faz sentido chegares no Não computador, para ter aulas aqui, yeah, pessoal. chegares ali no computador, escreveres um código e depois experimentar para ver o que vai sair. Não. Tu vais para o computador a saberes qual é o resultado.
E para tu saberes qual é o resultado, primeiro tens que planear, projetar aquilo no Hum. papel, fluxogramas, N coisas. Então são técnicas que eu uso no dia a dia mesmo. Que de Aprendi certa forma ajudaram-te naquilo que é o yeah, teu trabalho hoje em dia. aprendi na engenharia informática, mas uso no dia a dia Ok. para quase tudo que eu faço. Ah, a minha forma de organizar as minhas tarefas, os meus trabalhos, é muito à base daquilo que eu aprendi na Uhum. engenharia informática. Ok. E nesta época que estavas a estudar e tudo mais, já estavas em algum relacionamento? Também é um outro estresse da vida. Como é que conciliavas isso ou não? Ah, bem, eu acho que relacionamentos assim, quando somos adolescentes, até são muito simples, né? Porque É. não acarreta assim muitas responsabilidades, nem nada. Né? Se Ok. são pessoas que querem partilhar tempo juntos, né? Na fase adulta, eu acredito que é muito mais complexo, porque eu tenho responsabilidades individuais, né? Como Uhum. pessoa, e depois tenho responsabilidades também como parceiro. Tá? Conciliar estes dois é muito complicado. E eu acredito que muitas relações entram em choque justamente porque as pessoas não conseguem encontrar um meio termo destes dois fatores determinantes, né, Uhum. na relação. Então, naquela altura, para mim, era muito mais simples. ah, e, apesar de que, pensando bem, eu entrei muito em choques nas minhas relações, Por quê? porque, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito focada, né, e que quer sempre capitalizar o que está a fazer. Uhum. E eu acabei levando muito a sério a minha carreira de produtor, ainda muito novo, né? Sim. Então, por exemplo, enquanto os meus amigos saíam para ir passear Curtir. ou às vezes jogar futebol, eu escolhia ficar a trabalhar. E eu já estava a levar isso muito a sério na altura, Uhum. né? Então, eu recordo-me que eu por mês, naquela altura, fazia, por exemplo, 300 instrumentais por mês, que é o equivalente Uhum. a 15 por dia, 15, 20 por dia. E era isso todos os dias. Sim. Então, nas férias era acordar, ficar a produzir o dia inteiro. Quando apanhava sono, tipo 3 4 da manhã, dormia, acordava 7 horas, repetia. Sim, Estás a ver? yeah. Então, para mim era tipo, se fosse para escolher entre estar na rua a fazer uma coisa qualquer e estar a trabalhar, eu preferia estar a Sempre tens trabalhar. preferido o Yeah, trabalho. então, em Ok. algum momento sim, tive choques nas minhas relações, sem dúvida. E quanto mais fui crescendo e o meu objetivo ficou mais claro, o choque também ficava maior, né? Sim, Porque para mim era uma prioridade. E pronto, são experiências. Eu acredito que fiz a escolha certa, porque senão não teria me tornado o puta que sou hoje, né? exatamente. Ah, no momento em que tive que sacrificar alguma coisa, sacrifiquei. Mas sim, hoje em dia já estou em Mas te posição sentes de. orgulhoso, tipo, estás muito feliz por teres alcançado aquilo que. Ou achas que ainda não atingiste a meta? Não, é assim, eu acho que meta é uma coisa Que temos que ter complexa, algo. né? Ok. Ah, porque sim, nós temos metas, mas a meta não é o destino, né? Right. É só um ponto, né? Uhum. Então, quando tu atinges uma meta, defines uma nova meta, sempre. Então, se eu disser que já estou realizado, terei a mentir. Então, sim. Ainda há muita coisa que eu quero alcançar, mas eu prefiro dividir em etapas. E até agora, para aquilo que eu planejei, aquilo que eu visualizei, eu estou muito feliz porque, apesar de todas as adversidades, as dificuldades, estou a atingir gradualmente cada uma destas coisas. Uhum. E isso, claro que encoraja-me a seguir em frente, a dar mais gás, como se diz na rua, né? Sim. Ah, e pronto, acredito que ainda há muito, eu tenho muito por dar e ainda há muito por vir. E eu estou preparado para receber estas bênçãos todas, Ah, né? que bom, Yeah. tem que ser assim. E falando mesmo acerca das dificuldades e os desafios, para ti, quais é que foram essas logo no início da tua carreira? Porque podemos dizer que toda a tua vida foi a tua carreira. Yeah, Começaste com 11 anos, então faz parte de ti. yeah, Quais faz. são os maiores desafios e dificuldades que tu tiveste e quais foram as lições que tu pudeste tirar disto? Olha, eu acho que um dos maiores desafios e que também foi de onde tirei uma das maiores lições foi tipo, a questão financeira. Uhum. Esta é uma área que requer muito investimento. E eu, a começar com 11 anos, naturalmente não tenho condições para investir em nada, né? Mas isso ensina uma grande lição, que é nem sempre vamos começar do ponto ideal, daquele cenário perfeito. Sim. Temos que começar de onde estamos, com o que temos, né? E na altura que eu tinha uh, Yeah, eu já ia roubava. mesmo te fazer essa pergunta. Qual foi o primeiro instrumento que tu tinhas? Pronto, eu não- se eu tinha quer dizer, tinha um computador não, porque nem era meu sequer. Eu Ok. roubava o computador do dono em casa para fazer as minhas coisas.
zangavam para mim toda hora. Ah, mas depois, com o tempo, descobri que eu podia ganhar algum dinheiro com o que eu fazia. Uhum. E nesse aspecto fui muito disciplinado. O pouco dinheiro que eu comecei a ganhar, eu só guardava. Guardava, A guardava. gestão começou mesmo muito Yeah, cedo. começou Ok. cedo. Então, guardava, guardava, guardava. Depois de alguns anos, consegui comprar o meu próprio computador. Não era grande coisa, mas já Uhum. era o suficiente para Já trabalhar. conseguias fazer as tuas Yeah. produções. Eu acho que foi nesse momento que a minha família, por exemplo, eu disse: "Ei, esta criança aqui está Ele sabe séria, o né? que Yeah, quer. está muito séria no que está a fazer." Sim. Ah, então, comprei o meu primeiro computador. Depois fui juntando de novo, juntando de novo, juntando de novo. Comprei o meu primeiro teclado, né? Juntei, juntei, juntei. E assim sucessivamente, até os Mas dias tu de ias hoje. comprar sozinho, nunca te matracaram, nunca te burlaram. Não, por acaso não tive esse azar, Aham. porque na altura eu tinha uma comunidade, vou assim dizer, de gamers, né? Então, tinha ali o nosso pessoal que joga games, essas coisas todas. E nós já fazíamos parte de um grupo em que comprávamos e vendíamos coisas, né? Ok. Então, acessórios de computador. Então, basicamente, eu fui introduzido a este processo muito cedo, né? De, de comprar, montar computadores, o que chamamos de boladas, né? Vou assim dizer. Sim. Então, fui introduzido a este processo muito cedo e peguei nisso, ao invés de ganhar dinheiro para coisas banais, fui investindo em mim mesmo, né? Tudo que eu ganhava, guardava, quando chegava a um certo valor, comprava o que eu estava à procura, né? Uhum. E fui fazendo isto, fui repetindo só o processo, né? E pronto, nos dias de hoje, eu costumo dizer assim, em género de brincadeira, que epá, eu podia ter talvez um Mercedes lá fora, mas o meu Mercedes é o meu estúdio. Porque nos dias de hoje tenho um estúdio bem equipado, com equipamentos Tu zelas super mais tops, pela qualidade daquilo que são os acima teus de tudo. serviços, Yeah, sim. acima de tudo. Para mim, qualidade sempre vai superar a quantidade, né? Uhum. Porque desde equipamento até o produto final, qualidade sempre vai fazer diferença, sempre mesmo. Quantidade, pá, pode estar ali muito, mas se for uma quantidade que não dura, não Exatamente. é. Não que- é prestativo, Yeah, sei lá, então não é passa rápido. viável, Yeah. sim, dar isso Ficamos ao ali tipo, é mercado. muito, mas Sim. agora a qualidade sempre vai durar mais tempo e vai criar um impacto maior, né? Então eu Uhum. sempre zelei mais pela qualidade. E eu acredito que isso é que ah, deu-me o diferencial no mercado, né? Uhum. Porque ainda muito novo, uma das coisas que as pessoas diziam quando comentavam sobre o meu trabalho é tipo, é a qualidade. Tem uma qualidade. Este miúdo aqui tem uma coisa que ele está a fazer muito boa, estás a ver? Sim. Então, e tive boas referências, né? Eu recordo na altura, uma das minhas referências é o Beatkeeper, que em termos de som, acredito eu que tinha tipo um dos melhores som, qualidade de som, né? Uhum. Ah, no cenário musical, e era uma das minhas referências. E depois também tinha várias referências a nível internacional, né? Então, o que eu tentava era ser igual, ou parecido ou igual a eles, ou se possível melhor, né? Melhor, Yeah, exatamente. Era só conciliar tudo aquilo que tu vias, o teu esforço e tudo mais isso. para poder. E quais é que tu consideras serem os mecanismos para o sucesso e produtividade? Eu acredito que uma das coisas mais importantes é disciplina. Ser disciplinado é muito importante. É muito difícil, mas disciplina faz toda a diferença, né? Tipo, nem sempre vamos fazer o que realmente queremos fazer. Uhum. Vamos ter que fazer o que tem que ser feito. E isso é possível com disciplina. Há quem dizem que acordamos, tipo, "Ixi, eu não quero sair da cama hoje." Mas nós saímos da cama porque tem que ser feito. Temos responsabilidades por cumprir e tudo Então mais. isso é possível através da disciplina. E depois, outra coisa que eu acho que é chave é consistência. Ah, Ao contrário do que muitos pensam, as pessoas acham que se fizeram uma coisa uma vez vão ter o resultado logo. Mas na vida, as coisas que realmente valem a pena dependem muito de consistência. Ah, por exemplo, ir ao ginásio, né? A pessoa pode acordar e ir ao ginásio durante um mês, depois parar de ir ao ginásio e dizer que, não, eu parei de ir porque não estou a ver resultados. Mas os resultados do ginásio, por dia, tu provavelmente atinges 0,01% do teu objetivo, né? Então, em um mês não faz muita diferença, Sim. mas em um ano já faz, né? E se tu paras logo no início, não tem como ver o Yeah. resultado E realmente. na vida há muitas situações em que, por exemplo, o resultado que tu queres leva 6 meses, mas o momento em que realmente o teu objetivo se cumpre é talvez no penúltimo dia desses 6 meses, Uhum. né? Então, tu desistes antes do penúltimo dia, estás a cancelar um projeto que faltava muito pouco para dar certo, por exemplo. Então, consistência é muito importante a gente fazer
todos os dias o exercício tem que ser feito, né, para atingir o nosso objetivo ou cumprir uma certa meta, né? E estes dois são duas características que eu acredito que tenho e sigo religiosamente a elas, né? A minha Uhum. disciplina e a minha consistência. Eu sei que pode não acontecer agora, mas se eu for consistente, quando acontecer, vai acontecer bem, né? Então, procuro sempre ser super consistente no que eu faço, né? E cumprir com o meu plano, né? A disciplina. Aqui. Mesmo quando não tenho vontade, epá, Tens que estou lá a ir, fazer, já. exatamente. No ano de 2020, ou a partir do ano de 2020, o mundo todo passou por uma mudança, que foi o período da Covid-19. Quais foram as dificuldades que tu enfrentaste neste momento, as adaptações, os hábitos que tu começaste a ter por causa deste período? Seja em termos de carreira e Uh, vida pessoal. yeah. Aquele período foi um período complexo, porque para uma pessoa que trabalha em entretenimento, né? Basicamente, entretenimento acontece na rua, né? É Exatamente. tudo outdoor, é onde as pessoas estão. Uhum. Então, estamos numa situação em que não podemos estar na rua, né? Com as pessoas e todas as atividades, grande parte das atividades ficaram limitadas, né? Bem, eu como produtor sofri, mas não sofri tanto, por exemplo, como cantores, né? Sim, Que uma das principais fontes de rendimento é os shows. shows. Então, estamos a falar de quase 2 anos sem shows, né? Eu como produtor, sim, tenho o meu lado comercial, o meu lado da música, produzo para artistas, etc. Mas também trabalho muito com publicidades, Uhum. campanhas de empresas e marcas. Então, o meu lado artístico ficou comprometido, mas como tenho outro lado, ah, acabou me sustentando, assim dizer. Sim. Mas, obviamente, o rendimento já não era o mesmo, não era aquilo que eu estava habituado. E tive que adaptar-me à situação, né? Sem contar que tenho este meu lado de fazer poupanças, né, A constantemente. E aí eu gestão. sou consistente nas minhas poupanças. Então, isso também ajudou-me a passar pelo período da maré baixa, né? Mas sem dúvida afetou muito. ah, Tive que, por exemplo, começar a treinar em casa, porque não tinha como ir ao ginásio, caminhar na rua. Ah, epá, uma coisa boa foi que aprendemos a fazer trabalhos de forma remota, né? Então, os meetings, tudo que era possível fazer à distância, a gente fazia à distância porque tínhamos que evitar o contacto, né? Sim. Então acredito que o mundo nos dias de hoje está muito assim, acabou ficando uma coisa normal para nós, né? E eu acho que para mim isso é bom, eu não gosto muito de estar em movimento. Faço porque tem que ser feito, mas para mim, Mas logo tu que és uma figura pública, tens que lidar com as pessoas, não, com o público, como assim? olha, ir à rua é uma coisa complicada para mim. Estás a ver? Então, Ah, sempre que eu posso não ir à rua, eu não vou à rua. mas é complicado porque sofres muito assédio, ou tens Não, fãs que estão sempre, faça yeah, uma assédio foto, não, não né? sei o quê. Mas fãs, yeah, muitos fãs. E nem todos os dias tu estás no teu melhor, por exemplo. Exatamente. Pode estar a haver uma situação que te deixou chateado, por exemplo, e os fãs querem atenção. E tu Uhum. não podes não dar atenção aos fãs, né? E depois também, não só, epá, tráfego, para quem conduz, tráfego, por exemplo, para quem vai apanhar chapa, epá, os transportes estão cheios. Então, Uhum. sempre que é possível fazer o trabalho sem ter que se movimentar, para mim é muito bom. Significa que eu ganho mais tempo e é menos stress, né? Porque o tempo que eu ia levar na rua a locomover-me, seja o que for, eu estou a trabalhar. Ganho mais Ok. 30 minutos do meu dia, né? Uhum. Depois tem outra parte que é trabalhar, e pá, se quiseres trabalhar de pijama, trabalhar de pijama, não há problema nenhum. Ninguém está a ver. Ficas à Yeah, vontade. vestes uma roupa mais confortável e podes cumprir com as tuas atividades. Então, sim, teve o seu lado mau, né? Uhum. Mas também teve o seu lado bom. E agora já superamos, já estamos a Já, voltar, já, né, para uma vida normal, yeah, podemos assim dizer. yeah. Quer dizer, um Ok. novo normal, né? Uhum. Que as coisas não voltam a ser como antes, mas adaptamos-nos à situação e eu acredito que o mundo ficou mais prático por causa da última situação, né? Vimos muitas situações em que podíamos estar a perder dinheiro, tempo, e hoje em dia queremos ganhar esse dinheiro, ganhar esse tempo, né? Sendo mais pragmáticos. Então, acho que foi uma transição interessante. Uhum. E tem alguma coisa que tu consideras ter sido o teu maior fracasso? Tipo, algo que tenha acontecido e disseste, "Yeah, é que eu fracassei", porque pela conversa dá para perceber que tu és uma pessoa consistente e que não desiste fácil daquilo que quer. Mas tem algo que tu consideras ter sido o teu maior fracasso? Ah, não, não que me ocorra agora, Uhum. porque a minha forma de ver, por exemplo, eu sou uma pessoa que abraça muito fracassos. Eu até nem vou dizer fracassos, vou dizer falhas, né? Vou assim dizer.
errar para mim é uma coisa muito boa, porque quando eu cometo um erro, acontecem duas coisas. Uma é que eu já sei como fazer para dar certo, né? Se errei, Uhum, sei que este caminho não posso seguir, não tenho que seguir sim. aquilo. E dois é que, por ter mais informação, estou mais preparado para qualquer adversidade que vier pela frente, né? Então, eu não vejo um fracasso como uma coisa para me derrubar. Pelo contrário, para mim é tipo, é conhecimento, é informação, é um dado que vai me permitir ser bem sucedido, Uhum. com certeza, de forma mesmo sólida, né? Então, eu não consigo olhar para um momento em que fico tipo, "Ih, aqui fracassei." Não. É tipo, se alguma coisa não correu bem, eu volto, sempre me questiono. Por que que eu não consegui fazer Uhum. isto da forma X? Ou por que que eu não fiz da... Por que que eu, por exemplo, não fui o melhor nesta atividade? Né? Onde O é que que eu que eu tenho posso que fazer para melhorar? O que que eu melhorar? tenho que aprender? Exatamente. E use isso como forma de melhorar e tornar uma pessoa mais forte, né? Uhum. Então, eu não consigo olhar exatamente para um momento e dizer, cara, aí aqui não, aí aqui meti água. Não. Ok. E a tua maior conquista? E até aí é uma coisa que para mim custa responder, porque por acaso é uma coisa que eu estou a tentar aprender a fazer, que é celebrar pequenas vitórias, né? Uhum. Mas eu sou daquelas pessoas que ah, alcançam um objetivo hoje e no momento em que alcancei o objetivo, já estou a pensar na próxima coisa que tenho que fazer. Então eu não fico preso àquele momento. Uhum. Mas pronto, eu sei que isso é um bocadinho mau. É importante a gente parar e desfrutar do momento, né? E dar aquela palmadinha, dizer tipo, ok, consegui Yeah, isto aqui, aqui eu fui muito já, bom nisto. já consegui Yeah. e ganhar mais energia para seguir em frente. Só que para mim é tipo, eu consigo uma coisa e é tipo, ok, Já qual é o próximo está a objetivo? valer. Uhum. Então, ah, mas é o meu mecanismo de proteção, vou assim dizer, para não ficar confortável, né? Mas eu sei que é mau, eu sei que isso é mau, não façam isso, celebrem as vossas vitórias sempre, né? Uhum. Ah, mas é o meu mecanismo para sempre puxar mais por mim, né? De forma a conseguir mais e mais. Mas pronto, eu acho que a minha maior conquista foi e é poder criar oportunidades para outras pessoas que têm os mesmos sonhos que eu. Então, poder ter feito projetos como o Assembleia dos Primos, por exemplo, para mim é uma grande conquista, porque peguei um grupo de pessoas que ninguém conhecia e consegui tornar elas conhecidas e bons Muito bem profissionais. conhecidas, Yeah, já. bons profissionais e são referências nos dias de hoje, né? Então, Sim. isso, por exemplo, para mim é uma grande conquista. Que mais? Ah, não só na área de música, também noutras áreas, Sim. consegui criar oportunidade para outras pessoas. Então, para mim, isso são conquistas, porque eu acho que a posição em que eu estou, para mim, só faz sentido se eu puder abençoar outras pessoas. Se Deus está a abençoar, dá mais chance e dá mais chance de abençoar outras pessoas. Então, esse é o meu dever. Então, Uhum. essas sempre vão ser Tipo, tu as não minhas mais consegues subir conquistas. sozinho, sempre tens que Não, eu não, puxar eu não acredito, pessoas. não acredito nisso, de subir sozinho. Aham. Não é possível. Até porque, mesmo que eu fosse egoísta e quisesse subir sozinho, qual é o problema? É que se eu subo até um certo ponto em que crio um intervalo muito grande com as pessoas que deviam estar a subir comigo, quando eu começar a falar de certas coisas, não vão me entender. Então, mesmo que eu não quisesse, essas pessoas têm que subir Sempre comigo para temos, podermos falar a tá? mesma língua, né? Sim, sim. Mas felizmente eu gosto muito de ver pessoas a ganharem, gosto de ver pessoas a serem bem-sucedidas, então é uma coisa que faz-me bem. Então, para mim, as minhas maiores conquistas, a minha maior conquista sempre vai ser essa. Ok. Poder saber que contribuir para alguém crescer, né? E olhar para a pessoa e a pessoa também dizer, tipo, hoje eu estou bem, estou neste nível, estou nesta fase, porque abracei a oportunidade que tive, né? Uhum. Ah, não espero nada em troca. Claro, depois podia falar de os prémios que já ganhei, essas coisas todas, mas isso são prémios. Eu Só só fico são ali na para mim. prateleira e... Mas é um motivo de se Não, sem orgulhar dúvida, e de querer sim, trabalhar mais, porque tu sabes que sim. pode chegar a um nível mais alto até. Não, sem contar que aquilo é o certificado de que o meu trabalho tem qualidade, vou assim dizer, Uhum. né? Aquilo é uma Exatamente. prova de que o trabalho que eu estou a fazer é um trabalho reconhecido, né? Sim. Então, sem dúvida, são necessários, preciso deles para poder credibilizar o meu trabalho, Uhum. mas eles nunca são o meu objetivo, né? Ok. Acontece, pá, obrigado a Deus. Graças a Não Deus. acontece, também não faz mal. Vais te Seguimos em esforçar frente, vamos mais. trabalhando. Yeah, Exatamente. yeah. E em termos de produção, né? Qual é que tu consideras ter sido o artista mais difícil de trabalhar? Mais difícil. Uhum. Uau.
Mais difícil. Pá, eu agora não consigo me lembrar do mais difícil. Que tenha Mas, dado muito não, sem trabalho. dúvida, já apanhei, né? A bicha, assim, cá. O produzir, eu costumo dizer, né, assim, a brincar, que é, Uhum. quando eu estou como produtor, eu sou um psicólogo. Ah, porque parte do processo de produção nem é muito fazer a música, é eu entender a pessoa. Ok. Então, às vezes, eu tenho que ouvir um pouco sobre a vida da pessoa, conversar de coisas banais, Uhum. até criar um ambiente favorável para a gente criar música, criar ideias. Então, eu faço um pouco de trabalho de psicólogo, né? Às vezes acabo ouvindo os assuntos pessoais, né? Sim, Ah, e pronto, como profissional tenho que guardar eles para mim, não posso partilhar com exatamente. ninguém. Sigilo Então, profissional. yeah. Ah, então, assim, de primeira não me recordo de ninguém que tenha sido assim, que eu posso dizer que foi a pessoa mais E o mais difícil. fácil, que tu trabalhas com ele de uma maneira soft. Aquilo que tu falas, a pessoa logo assimila e já estão aí Ah, a fazer o trabalho. eu não consigo dizer um. Tem três pessoas que trabalhar com eles é muito fácil, mesmo, muito, muito, muito fácil. Ah, três não, quatro. Leilize, Uhum. Hernani, Hot Blaze, Burna Boy. Yeah, Uau. estas pessoas são as pessoas que o processo criativo com eles é, além de ser interessante, é muito simples, acaba sendo divertido. Então nem pesa, tipo, quando sabes que vais entrar em estúdio com estas pessoas, já vais animar, tipo, "Ih, hoje Uhum. vai animar porque a coisa flui. São pessoas Ok. muito Mas isso deve criativas. ser que porque você já tem uma relação tipo, fora do estúdio ou isso foi se criando mesmo dentro do próprio estúdio? No caso do Leilize, do Hernani, do Hot Blaze, eu acredito que seja pela relação fora de estúdio, né? Uhum. Mas, por exemplo, do Burna Boy, logo a primeira vez que trabalhei com ele, aquilo fluiu, foi super, super nice, natural. Então, eu acredito que tem muito a ver com o espírito da pessoa também, né? E ele é um criativo, ele é uma pessoa diferente, vou assim dizer. A forma de estar não é, é um pouco fora do comum. Entretanto, em estúdio, é uma pessoa muito fácil de lidar, né? Uhum. E é muito criativo, está sempre a despejar ideias, então facilita o trabalho. Eu não preciso de estar sempre a puxar por ele, né? Ok. Então, acaba sendo uma sessão super tranquila, O divertida. trabalho flui Yeah, assim. yeah. Ok. E acaba, nem chega a parecer que é trabalho, estás a ver? Então, há artistas que têm esta característica. Uhum. Mais um que posso dizer é o Mano Tsoutsi, por exemplo. Uma pessoa muito flexível. Ah, fazer música com o Mano Tsoutsi parece brincadeira. Tipo, eu posso ligar para ele agora, tipo, olha, tá a pensar numa música assim, pá. Espera aí, vou-te mandar uma instrumental a mandar. E ele, por exemplo, 15 minutos depois mandar-me também uma ideia. E de repente dizer, olha, dá-me uma hora, eu vou chegar ao estúdio em uma hora. Uhum. E a música já está pronta. Assim Uau. mesmo. Então, Uhum. há pessoas que realmente é muito fácil trabalhar com Fácil. elas. Há outras que é um pouco mais complexo, porque primeiro tens que tirar a pessoa da sua bolha, né? Uma dessas pessoas tem uma vida lá fora e quando entra no estúdio, até desligar-se Naquela daquilo, vida. é um processo. Então, eu Sim. como produtor desenvolvi técnicas para poder tirar a pessoa O do lado psicólogo. yeah, yeah. Então, com Ok. algumas pessoas já é mais rápido, com outras pode levar 20, 30 minutos, uma hora. Há vezes que uma sessão de estúdio nem se chega a gravar, chegamos lá, ficamos a conversar, 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 Ok. conversar, conversar, e eu dali consigo tirar, consigo perceber que, ok, com esta pessoa, se eu for nesta direção, eu consigo o que eu quero. Uhum. E de repente marcamos uma segunda sessão e aquilo acontece assim, muito rápido. Mas porque eu já fiz a leitura da pessoa, né? Tu já Então, conhece a yeah. pessoa. Uhum. Então, como produtor, eu faço muito este trabalho ah, de ler pessoas, perceber como é que cada pessoa é e o que a pessoa, na verdade, está à procura. Às vezes, tu podes chegar para mim e dizer, olha, eu quero uma música como é instrumental, por exemplo, como aquela do Mr. Cookan. Enquanto, na verdade, tu não queres uma instrumental como o Mr. Cookan, mas tu queres sentir aquilo que aquela música faz sentir, né? A energia que aquela Hum. música te passa, tu queres sentir a mesma coisa na tua música. Então tu já sabes como é que vais trabalhar neste Yeah. sentido. Então, por isso é que é muito importante eu conversar contigo, faço várias perguntas, às vezes saio da música, falamos de coisas nada a ver, mas naquilo tudo, o meu objetivo é perceber o que exatamente te cativou naquela música que estás a usar como referência. Porque eu sei Hum. que tu não queres uma cópia da música, obviamente, mas queres alguma coisa que te leva para ali. Então eu Ok. tenho que perceber qual é este elemento que te leva para aquele ponto, né? Até já tenho vontade de gravar uma música só para Pá, vamos. brincadeirinha, minha voz não é para isso. Ok, Elwood, qual é a tua visão acerca da música moçambicana para daqui a 5 anos? Como é que tu vês ou o que é que tu esperas? Ah,
eu estou muito curioso, por acaso, porque nós estamos num período de transição. Eu vejo, por exemplo, muitos consumidores, fãs, admiradores, sei lá, a reclamarem no geral, né? Porque valoriza nacional, porque tem que fazer mais música local, isto, aquilo. Ah, e eu gosto muito disto. Significa que as pessoas têm uma preocupação, já estão mais preocupadas com aquilo que é nosso. Isso é bom. Entretanto, por não perceberem da parte técnica, vou assim dizer, às vezes eles manifestam as reclamações de uma maneira que ah, não é necessariamente o problema que tem que ser atacado. Né? Então podem dizer, tipo, não, mas não temos que valorizar mais o produto nacional. Não, temos que fazer mais marrabenta. Não, tu deves fazer marrabenta, não deves fazer outros estilos. Eu por acaso trabalho com quase todos os estilos, né? Uhum. Mas o problema não é o que eu devia fazer ou deixar de fazer. O problema é que enquanto nós não tivermos uma indústria devidamente organizada, as pessoas vão procurar várias formas de fazer dinheiro. E às vezes isso implica seguir ritmos, tendências estrangeiras. Então, nós estamos numa fase de transição em que há uma luta para, para formalizar a indústria musical como ela realmente deve ser, né? Uhum. Deve estar. Ah, e está a haver, nos últimos 2 anos, houve muito progresso nessa área. E eu acredito que em 5 anos vamos estar num cenário ideal para a música. E depois, em relação às tendências, aos ritmos, é importante perceber que os ritmos predominantes nos dias de hoje, né? Vou dizer assim, os ritmos populares, né? Que é o que chamam de pop music, né? Uhum. Eles partiram destes debates mesmo. Nos outros países, a nível interno, as pessoas estão a discutir a mesma coisa. Tipo, precisamos de um ritmo, devemos vender para o mundo. Então, tanto que se analisarmos, por exemplo, Nigéria, o afrobeat nigeriano que nós consumimos é a versão pop para o mundo. Mas depois disso, uma versão 100% tradicional, ligeira, que nós Uhum. não conhecemos. Né? Então, para dizer que pop que pode vender para o mundo. E nós vamos chegar lá. Então, não sei qual é o Acho que estilo que vai sim. ser, mas vamos chegar lá, porque cada destes debates que estão a haver, esta preocupação em exportar o que é nosso, né? Uhum. O mesmo, posso falar do Amapiano. O Amapiano é uma mistura entre o house eletrônico, né? E kwaito. Então, o que aconteceu é que os DJs, por exemplo, a nível local, tocavam house eletrônico, né? Em vez de tocar na velocidade normal, reduziam a velocidade para a velocidade de kwaito e depois faziam junções com kwaito. E assim, de repente, saiu o Amapiano Saiu e hoje em uma dia, piano. o Amapiano, a estrutura que é o estilo musical leva, é a estrutura de música pop, né? Então, é uma coisa que, por exemplo, cá, a gente ainda não está a olhar para isso. Será que as nossas músicas enquadram-se neste cenário de música popular mundial, por assim dizer? Então, é uma questão muito importante, mas nós vamos chegar lá porque há muita gente preocupada, não só o El Puto, né? Há muitos artistas, há muitos consumidores, há pessoas no governo, Uhum. há individualidades também, que todo mundo está a trabalhar para tornar a música mais sustentável, né? E também exportar o que é nosso. Então, eu acho que daqui a 5 anos vamos estar num cenário super interessante em que, sem dúvida, Moçambique será uma referência a nível da África e acredito também a nível do mundo, né? Ok, E espero estar esperamos que lá para sim. testemunhar. Nós também Espero esperamos fazer estar parte lá. dessa transformação. Ok. Bem, nós já estamos quase a chegar ao fim da Ah, nossa entrevista, mas antes temos um pequeno jogo. hum, Aqui tenho o meu pote dos tópicos. Cada papelinho tem um tópico e eu vou vai ter que me dizer ou um artista ou uma música que lhe lembre ou que identifique cada tópico que está aqui. Então, interessante. boa sorte. Podes tirar e fazer a leitura. Ok, só vou pegar assim. Ok. Vamos ver primeiro. Preciso dizer o que está escrito. Sim, sim, sim. Pronto, aqui está escrito dinheiro. Qual é a música ou o artista que lhe lembra esse tópico? A primeira música que me veio à cabeça foi do Slick e Lil Lizzy. Que o coro diz: estou a fazer cash, estou a fazer cash. Tipo um bike. Ok. Então, Podemos para não ir. falar de dinheiro. Podemos ir a outro Pronto, vou separar tópico. aqui. Uhum.
Por acaso é uma música que não é assim tão popular, mas eu gosto muito de ouvir. Ok. E fala mesmo de dinheiro. Ah, momento íntimo. Uhum. Com Ah, tua parceira e momento tal. íntimo. Momento íntimo. É difícil. Não, Ou são muitas músicas, são yeah, muitos são muitas. Estou a artistas. escolher ainda. Estou a Ok. escolher aquela que eu realmente gosto. Ahm, provavelmente ia para Mark Exodus. Liga. Hum. Yeah, mas não vou cantar, não sei cantar essa música. Ah, Mas mas a primeira a não tenho. cantar. Aquilo é rap. Agora, esta aqui tem que cantar. Eu não tenho voz de cantar. Não Eu, façam passar vergonha infelizmente aqui. não posso lhe ajudar Mas também. as pessoas conhecem essa música, Mark Exodus Liga. Sim, sim, sim. Então nem preciso cantar, já estão a ouvir na cabeça. Ok. Vamos ao próximo tópico. Tristeza. Isto aqui é interessante. Eu não gosto de ouvir músicas tristes. É, quando estás triste, não escutas Quer dizer, músicas. quando estou triste, não É, escuto músicas tristes. Eu só ok. escuto músicas tristes se eu estiver feliz. Mas não para ficar triste. Não, gosto das Olha, músicas. É assim, ok. uma coisa interessante de ser produtor é que com o tempo eu percebi como é que nós consumimos música. Tá, há uma sequência. As pessoas não sabem, é uma coisa implícita, mas existe uma sequência. Quando tu ouves uma música pela primeira vez, a primeira coisa que prestas atenção é a instrumental. Depois, quando ouves, se gostas da instrumental, na segunda vez, prestas atenção na melodia do cantor. Só por último é que começas a prestar atenção na Na letra. letra. Estás a ver? Então, eu pessoalmente, muitas músicas eu ouço por causa da instrumental, das melodias. Não muito pelas letras, né? Então as Uhum. músicas tristes, muitas vezes, eu não estou a ouvir pela letra, né? Sim. Mas pronto. Ahm, aqui estou-me a lembrar de uma música do Hot Blaze. Como é que é aquela música? Na verdade lembro-me de duas, né? Ah, tem Modo Voo, que é uma música triste animada. Modo Voo é uma música triste animada, em que ele está a dizer que desde que a relação terminou ele está em modo voo. Não está Uhum. a pretender a ninguém nem nada, né? Também não vais cantar, só vais dizer. Não. Como é que é? Ok. Desde que a moda terminou, eu... Pronto. Yeah. E também tem outra do Hot Blaze. Qual é o título daquela música? Eu não me recordo do título. Acho que é Baby não mente mais. Baby não mente mais. Baby não. Foi tudo de mentira. Aí, Foi estás a cantar. tudo. Passa vergonha só. Pronto. Vamos ao próximo tópico. Então, como devem reparar, eu escuto muita música nacional. Uhum. Até agora só foram músicas moçambicanas. Verão. Epá, vamos desculpar, mas verão é a minha música mesmo. Como é bom ser moça. Ei, mas ninguém nessa você na boca. Ok. Não ouvi dizer. Pronto. Na, 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 na. Eu acho que aquela é a música mais. Como é que é? A Mais música verão. mais verão possível que existe. Quer Ok. dizer, uma das. Ok? Uhum. MC Rogers, né? Desculpa. Religião. A religião. ah, tem um artista que eu gosto muito, local, chama-se Mais Bênçãos. Ah, e tem duas músicas dele que eu gosto muito. Uma é Bom Ânimo e a outra Deus é Bom. Ele lançou essa recentemente. Uhum. E essa Deus é Bom eu recomendo. É uma música super, super, super nice. É super animada, mas a mensagem é muito, muito boa. Eu, por acaso, ouço muito música gospel, né? Então, tanto local como estrangeira. Então, local, Mais Mais Bênçãos, bênçãos. Deus é Bom. Acho que é a minha predileta. Ok. Mas, Sim, 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 ok. sim. São 12 músicas de 12 artistas. Assim vou descobrir que conheço 12 músicas. Mas deixa eu ver aqui. Inspiração. Olha, inspiração. Minha música de inspiração atual é God Did, DJ Khaled. Hum. Yeah.
É uma música que fala como é que é? A A mensagem é primeira muito forte, né? internacional. Yeah. Tem uma mensagem forte no sentido de que se Deus acredita em nós, é porque nós podemos fazer o que quisermos fazer, né? Então, basicamente é God did. Deus acreditou em nós, então quem somos nós para Para duvidar de não nós mesmos? acreditar. Workout. Ei, workout. Escuta aqui nos workouts. Nos meus workouts eu escuto muito. Acho que escuto mais piano, sabes? É? Yeah, escuto muito piano. Agora estou aqui a tentar ver uma música específica. É coisa de todos os dias. É que eu Workout. só ponho listas a tocar, então nem Hum. presto muita atenção. Um, Workout. Qual é o nome do workout? Ou escutaste o quê? Ou nem lembras? Não, ainda não fui treinar hoje. Vou Ah, treinar no fim do dia. ok. Não, mas não posso cabular aqui. Minha playlist fica perto mesmo. Deixa-me ver aqui rapidamente. Então, nós já vimos o quanto o Puto conhece das músicas e das músicas que ele já tirou dos artistas. Já tivemos uma que é internacional e vamos saber o resto das músicas, quais é que serão. Está aqui uma que eu gosto muito de ouvir no workouts, que é do Lil Easy G Metal, Quarter Milli. Então, não é uma piano, é trap. E é uma música com muita energia e dá vontade de treinar. Ok. Vou ver aqui o próximo tópico. Festa. Aquele que nunca sai sem tocar ou nos seus music experience que nunca falta. João de Fanel. É o puto Mantudo, João de Fanel. Ok. Essa aí nunca falta para mim nas festas. Alegria. Olha, alegria. A música não fala de alegria, mas a primeira música que me vem à cabeça é Mr. Cuca, Dá ou Não Dá. Eu acho que é uma música muito divertida aquela. Por acaso é mesmo. Vamos ao Vou falar com próximo. minha dama. Tenho que falar com minha dama. Viagem. Viagem. O que te faz companhia nos caminhos longos, nas viagens? Viagem. Uma das músicas que eu gosto de ouvir nas viagens, principalmente se estiver a conduzir, é do Zax Bantuini, Osama. Como é que é? Fez questão de chilling, essa música. Eu não conheço, não posso te Não, mas ajudar neste momento. O problema é que aquela música, na verdade, não tem letra, mas é tipo. E vamos ao. Ainda não é o penúltimo tópico. We're not done yet. Deixa eu ver aqui. Superação. Superação. Rick Ross tem Jesus Pieces. Não é necessariamente uma música de superação, mas inspira a superar. Ok. Que ele tá ali, uma das frases dele é tipo: eu faço isto pelos meus irmãos que estão a passar por tempos difíceis, né? Então ele está ali a contar uma situação e é uma música até certo ponto espiritual. Também vamos ao Rick Ross tem tópico. Jesus Pieces. Amor. Hot Blaze, não quero saber. E eu não quero saber o que dizem Então, por pessoal, aí. este foi o nosso jogo das palavras que nós fizemos aqui com o El Puto. Podemos conhecer um bocadinho dos gostos dele para os 12 tópicos que aqui tivemos. El Puto, considerações finais, o que tens a dizer para os teus fãs, para aqueles que te admiram? Pode ficar com ele. Essencialmente agradecer pelo apoio que nos dão. Falo no plural porque eu não sou o único artista que recebe apoio, né? Então falo por todos nós que recebemos apoio de admiradores e companhia. Então agradecer
pela força, mensagens na internet, quando nos param na rua, mesmo quando estamos mal dispostos. Muito obrigado. Ah, eu acho que esse é o nosso combustível, né? É o que nos faz correr com muita vontade, com muito gosto. E depois também sigam-me nas redes, obviamente. El Puto no Instagram, El Puto no Facebook, El Puto no YouTube, El Puto no TikTok, El Puto no Twitter. Ou seja, El Puto todo sítio. Ah, e pronto, tenho material novo a vir agora para o verão, para fazer companhia ao MC Roger, né? Então, Sim, sim. fiquem atentos também às novidades. E o El Puto Music Experience já está no ar, segunda temporada já começou. Segundo episódio sai daqui a nada. E pronto, basicamente é isso. E espero que vocês venham aos shows. Vocês têm que vir aos shows. Senão não estamos a fazer nada aqui. Exatamente. Mas é isso. Agradecer por tudo, pelo espaço também. Espero voltar mais vezes. E Muito obrigada. Nós é que agradecemos, desejamos sucesso na tua carreira, que haja muita luz, que Deus sempre te abençoe e continue assim com essa garra. Podemos aprender e tirar lições bastante importantes desta conversa e sucesso em tudo. já é, cara. Já é. Então, pessoal, esta foi a nossa entrevista, a nossa conversa com o produtor musical El Puto. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixem ficar os vossos comentários, as vossas críticas, sugestões e tudo aquilo que vocês quiserem dizer nos comentários. Em nome da nossa produção, queremos agradecer a todos os participantes ou a todos aqueles que aceitam o nosso convite. Agradecer também aos nossos parceiros e lembrem sempre, a nossa história de vida tem mais valor quando contada na primeira pessoa. Beijos, até o próximo vídeo.